Boa noite. Hoje, 11 de junho de 2021, estamos aqui para o lançamento de Laila e Pedro, de Eliane Tonello, uma obra que está sendo lançada em livro impresso e também em e-book. Estamos aqui com Emerson Falkenberg, ilustrador e escritor, com Berenice Sica Lamas, psicóloga, escritora e oficineira, e comigo, Andréa Barrios, professora e escritora e hoje mediadora. Boa noite a todos, bem-vindos. Bem-vindos também a todos os que estão nos assistindo hoje. E eu começo com a Eliane, nossa autora. E Eliane, eu gostaria de te fazer uma pergunta, a nossa primeira pergunta: como foi a experiência de dar continuidade à história de Laila e a Uva? Porque esta obra, Laila e Pedro, ela vem já da obra do ano passado, né? Da primeira parte. Então, como foi dar continuidade a essa história? Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Andréa. Boa noite, Emerson. Boa noite, Berenice. Então, né, a Laila e o Pedro, uma continuação, né, da Laila e a Uva. A Laila é uma personagem muito forte e desde o ano passado, né, em meio à pandemia, ela quis nascer, ela quis ser lançada ao mundo, né? E aí, no ano passado, na metade do ano, enfim, nasceu o meu neto Pedro. E a partir do nascimento do Pedro Henrique, do meu neto, surgiu então a história, né, a ser contada, a ser um processo também de resgate das emoções, né, nas famílias, enquanto a gente está dentro de casa, né? Então, foi surgindo essa ideia e aí o Emerson, a Berenice, foi ajudando a colocar a minha ideia no papel, para justamente mostrar um pouco dessa história, uma história que realmente acredito que vai ficar na história. Muitos talvez não tenham, né, muito assim, pensar, nossa, vai passar a pandemia, a gente vai ser difícil até olhar as coisas sobre a pandemia. Mas a história, ela vem com muita amorosidade, mostrando, tem muito afeto, né? Assim, desse resgate e dessa atualização, né? Então, ela veio para nos, eu acredito que ela veio para nos fortalecer, até como pessoa, assim, nós como os adultos também. Interessante, Eliane. Claro que quando tudo isso passar, né, as pessoas vão querer dar um descanso, né, para o assunto e tudo, mas a gente não pode negar que é um momento em que a gente precisa trabalhar isso, né, como tu mesma estás dizendo, e a literatura nos ajuda e nos salva, né, disso, e ao mesmo tempo é um registro histórico importante, né. Então a obra tem uma importância nesse sentido também, né? Do registro histórico, mesmo que essa não seja a intenção primeira, né? Sim. Isso. E Emerson, vamos falar um pouquinho contigo de que forma como foi esse trabalho de compor Laila e Pedro, com a Eliane, já que vocês vêm fazendo esse trabalho juntos, né? Desde Laila e a Uva. Como foi esse trabalho? Bom, primeiramente, eu gostaria de desejar boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Eliane, André, Berenice, um prazer, né? E para mim foi especial nesse momento, né? Porque quando iniciamos com a Laila e a Uva, era um outro momento de início de pandemia, bem no início, né, Eliane? Então, me serviu como eu falei na outra vez que a gente conversou, como uma oportunidade de sair um pouco do ambiente e falar sobre outras emoções, lembranças, e agora a gente fala sobre realidade, sobre emoções no momento, que virarão lembranças depois, né? Então eu achei essa dualidade muito bacana de trabalhar lembranças e trabalhar a emoção atual do momento.
Ah, que legal. Foi uma composição muito desafiadora, porque nós temos um cenário só, que é a casa da Laila, né? Então vamos viajar ali dentro, como todos viajaram, e é bom destacar isso, né? Que no primeiro nós falamos sobre lembranças que alguns tiveram, alguns foram para o interior do estado, outros foram na casa do avô, que era na cidade, que não era um campo, né? Mas hoje nós estamos falando de todas, então todas as pessoas experimentaram isso, que é o isolamento social, né? Distanciamento social. Uhum. Então, trabalhar isso de um lugar só e vendo essas modificações que ocorreram foi muito bacana e muito construtivo, foi muito desafiador no início, que é como nós vamos trabalhar com isso, né? Então foi através de pesquisas, conversando com a Eliane, a gente encontrou muitas identificação com a cor amarela, né? Já no início, para trabalhar essa coisa de energia, de vitalidade, de positividade, que é o que nós precisamos para o momento, né? E eu também fui buscar algo mais sobre a Eliane, né? E aí, o que significava o nome Eliane e o que significava, poderia significar uma flor, fazer essa analogia. E aí a gente encontrou o girassol, que está presente em 80% do livro, né? E então, se a gente for analisar o que é o girassol e o nome Eliane, né, que é força, energia, vitalidade, que também é traduzido para o girassol. Foi muito bacana. Então, desde o início, isso já me antenou para direcionar os meus trabalhos. Foi muito bacana, maravilhoso para mim. Aí a gente vê isso no resultado, claro que sim. Obrigado. Agora, obrigado. Interessante te ouvindo falar agora, Emerson, porque o cenário realmente é todo dentro de casa, né? Mas o girassol remete ao campo, né? Isso. Remete ao ar livre também, e tem toda essa luminosidade, tem toda essa energia, né? Porque a gente fala em liberdade, isso, a liberdade eu acho que é uma das palavras principais que se tinha nas lembranças da Laila, né, no primeiro livro, e a liberdade que a gente está buscando, que nós vamos conseguir, né, daqui a pouco, quando todos estiverem vacinados, a gente tivesse livrado dessa pandemia, a liberdade que é importante para nós, para cada um. Mas dentro de casa, nós podemos trabalhar isso, através das emoções, da troca, né, do olhar diferente para as pessoas que estão mais próximas da gente, e todas essas mudanças que tiveram na vida da Laila dentro do seu apartamento, dentro dessa casa. Eu acho que depois o público leitor vai ter a oportunidade de ver o livro e ver que isso foi muito bem explorado ao longo das páginas. Não vou ser spoiler aqui, Eliane. Não vou falar, mas é que ficou belíssimo realmente, tanto quanto o primeiro, mas mesmo dentro de casa, as gravuras, as imagens, né, os desenhos ficaram as ilustrações ficaram tão ricas quanto em Laila e a Uva. Dentro de casa, é um mundo riquíssimo a ser explorado, né? Então, a característica da Eliane é muito detalhista, né? E eu gosto também de jogar isso, que no desenho a pessoa volte, que tem algo mais ali, tem mais informação do que somente uma ilustração ali. Através dos desenhos a gente pode dizer muita coisa. Então eu desafio também as pessoas que lerem, ou as que já leram, contar quantos girassóis tem no livro. Eu não contei, depois, isso acho que eu não fiz ainda. Isso, manda uma foto para a Eliane lá, dizendo, olha, eu contei quanto. Escreve no papel e coloca. Eu acho que é interessante. Aliás, isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção das ilustrações em Laila e Pedro. Laila e Uva também tem uma ilustração muito rica, mas assim, Laila e Pedro eu já folhei várias vezes, inclusive contigo, né, Eliane? E cada vez eu acho coisas, detalhes, né? Ou a Eliane me mostra, não vou contar, mas assim, vai ter que ler para ver, mas assim, lindo o trabalho, né? E com uma riqueza de detalhes, assim, impressionante. É um livro muito bonito, é um livro de se ler e de se ver, né? De saborear com vários sentidos, assim, com a palavra, as cores, né? As ilustrações, é belíssimo. Tá? Muito bem. Obrigado. Eu que agradeço, Emerson. Boa noite, Berenice. Boa noite. Eu vou te passar a palavra para que
tu nos conte sobre Laila e Pedro. Tá, Boa noite a todos, então. Eu estou muito contente de estar aqui com esse grupo. E eu preparei alguma coisa escrita, porque eu não sou muito do improviso, tá? Eu tenho um pouco de dificuldade. Então, vamos lá para o que eu escrevi. Uma continuação muito sensível do primeiro livro, este volume, Laila e Pedro. Laila ganha um irmãozinho e o texto desenrola-se com conteúdo muito pertinente, acompanhando a acolhida do bebê com ciúme inicial, as curiosidades sobre o nascimento, depois suas primeiras aquisições, as atividades da mamãe com o nenê, com a participação da personagem protagonista. O contexto, como não poderia deixar de ser, a pandemia. Muito bem captado e aproveitado por Eliane, que escreveu sobre as mudanças advindas com este tempo em que vivemos, o confinamento, as atividades online, os sentimentos de Laila. A autora abordou os cuidados sanitários de forma sensível e cuidadosa, introduzindo as figuras dos avós, tanto com a quarentena e a distância social dos netos, quanto ao incentivo à vacina. O livro, portanto, mostra-se hiperatual, ensejando a criança a elaboração das situações vivenciadas na prática, na vida real. Aparece também o animalzinho de estimação e resgata fatos conectados com o volume anterior, como a polenta e a colheita das uvas. Os 4 idiomas ficaram estratégicos e harmoniosos, trazendo uma experiência cultural importante para as crianças. As ilustrações integradas com o texto, fundamentais nesse tipo de livro. As imagens também aparecem com sua linguagem visual, cores, formas, complementando a história de modo perfeito. São muito bonitas, delicadas e expressivas. E escrevem, com aspas, por si. Chamam a atenção das crianças. Parceria entre ilustrador e escritora muito bem evidenciada. O livro finaliza com estímulo e valorização ao outro, mostrando que o cuidado de si é também o cuidado com o outro. Há incentivo à empatia e ao respeito humano nas linhas de Eliane. A literatura infantil leva à construção de criatividade, bem como desenvolve a imaginação, a memória, a própria inteligência das crianças. Mexe com as emoções. O livro Laila e Pedro, de Eliane Tonello, abre janelas para as crianças refletirem, divertirem-se e reforçam comportamentos de algumas situações significativas nas etapas da vida da criança, com ênfase nos tempos pandêmicos. Sente-se, mais do que se percebe, o afeto da escritora ao criar sua obra, uma vez que é inspirada na vida real, na pessoinha do neto Pedro Henrique, e isso traz um sabor a mais para as crianças, e os adultos também, como a Andréia realmente enfatizou. Eliane incursiona por diversos gêneros literários e, na literatura para crianças, revela-se uma autora plena de carinho e competência com os pequenos, grandes leitores. Mais um título de literatura infanto-juvenil que enriquece as bibliotecas de nossos pequenos. Arte e educação combinadas na história de Laila e Pedro. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigada, Berenice, pelo teu texto, pelas tuas palavras. E eu gostaria de te perguntar qual foi a tua participação neste projeto de Laila e Pedro? Como foi esse trabalho de orientação textual com a Eliane? Bom, foi como eu faço todos os outros, né? O texto, assim, uma análise ortográfica, gramatical, semântica, sintaxe, né? E o conteúdo também, algumas ideias. Justamente por isso é que eu distingo o meu trabalho, não chamo muito de revisão, chamo de orientação de produção textual por causa dessa ampliação, né, dos meus pitacos, né, da minha orientação. Não tinha muita coisa no texto da Eliane, tá? O texto estava certíssimo e tal. Eu me lembro assim, que tinha uma palavra repetida, eu disse, Eliane, tu repetisse por ênfase, porque é livro infantil ou não. Aí depois ela mudou, porque realmente ela não tinha se dado conta. Praticamente isso, assim.
Foi muito gratificante, né? A confiança, né? Mas a minha participação foi, assim, pequena, eu diria, porque o texto estava praticamente pronto, assim, muito correto, e eu já me encantei, né? Porque eu tinha lido, claro, do outro, inclusive eu presenteei ambos para os meus netos, já tenho feedback, eles adoraram, né? Gostaram muito, e é isso. Foi, assim, uma honra, digamos, ter o meu nome como orientador de produção textual nesse segundo volume da Eliane. Eu vejo que, claro, a Eliane já chegou com o seu texto, né, como escritora experiente que é, então Sim. o teu papel acaba sendo também muito daquele leitor de confiança que todo escritor tem que ter, né, que é bom que tenha, né, aquela pessoa para quem a gente vai dar o manuscrito, né, antes de publicar, né, eu acredito que tenha muito disso, né, e isso é muito bom, né? Eliane, muito obrigada, Berenice. Eu queria voltar para algo que foi pincelado por ti antes, que é essa questão da experiência pessoal no livro, né? E do que eu também coloquei, que todo autor coloca, né? De si no texto, né? E sobre a importância da perpetuidade da palavra e da mensagem, independentemente de pandemia ou não, né? E o quanto esse teu livro sempre é herança, né? Sempre é uma herança que a gente deixa, né? Para alguém. Mas neste caso, ele veio junto com o nascimento o Pedro nasceu junto com o Pedro Henrique, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão, dessa herança, avó escritora, né, com o seu neto. Então, a gente tem que cuidar para não começar a se emocionar aqui, né? Porque a vovó sempre fica né, com a voz embargada quando começa a falar do neto. Mas realmente foi algo assim, em meio à pandemia, foi algo gostoso, né? Claro, teve toda a preocupação, como você falou, né, Andréia? Os mínimos detalhes que a gente pode ir encontrando no livro, nas ilustrações, né? E uma delas, o Emerson pegou muito bem e ele colocou a imagem que a mãe está com o Pedro no colo, ela está com uma carta na perna, né? E eu escrevi uma carta para o feto, né? A minha angústia era tanta, né? Porque nasceu em agosto do ano passado, né? Agora em agosto ele faz 1 ano. Então era muita angústia, a gente dentro de casa. Eu lembro. E assim, e aí eu escrevi uma carta para o neto, né? E o Emerson pegou e colocou ali, assim, foi muito emocionante quando eu vi aquela carta na perna, assim, sabe? Porque realmente tinha muita coisa ali, muita emoção, né? E sim, eu acho que foi uma experiência muito gostosa, né? E assim, e de muita alegria pelo neto que estava para nascer, né? E quando nasceu, ainda mais quando nasceu, né? E assim, como o Emerson trouxe, né? O girassol, a esperança, da gente ter esperança, né? A gente está vivendo num tempo difícil, sim, a gente está dentro de casa, está se cuidando, mas a gente também precisa pensar nas coisas boas que estão acontecendo, muitas vezes dentro das nossas casas, né? Ou de que forma que eu posso fazer diferente para que as coisas dentro de casa tenham né, sejam mais leves, que possam assim ser mais fácil do dia a dia a gente enfrentar, porque a gente vinha numa aceleração
para o lado de fora, para a rua, todo mundo sai, né? E o momento que todo mundo fica dentro de casa e precisa ficar dentro de casa, né? Então, isso assim vem eu mostrando um pouco, eu acho também da minha experiência como não só como vó, mas como pessoa, né? E também trouxe lembranças do quanto, né, do que a gente fazia quando era colocado de castigo, que eu já falei quando na Laila e a Uva, né? Que ficava brincando, ficava criando coisa. Então, também é um tempo da gente poder olhar para a nossa criatividade, né? Como adulto, mas também de que forma que eu vou trabalhar com né? Quem tem crianças dentro de casa, né? O neto não mora comigo, mas os pais, né? Com as crianças, o que pode ser feito? Né? Então, claro, vai sempre um pouco da gente na história, remete lembranças, a gente resgata emoções, né? Como a Laila e a Uva também, que ela tinha um sonho. Então, quanta gente, assim, o retorno que eu tive, que resgatou a sua história, lembranças de quando eram crianças, que iam para a casa dos avós, ou quando moravam no interior, né, Emerson, você também, a gente estava conversando e você trouxe. Então, é um livro que, acho que, assim, de resgate da memória, sabe, de cada um trabalhar. Não é a minha história que vai fazer a história do leitor. Ela vai dar o start, assim, e cada um vai poder construir dentro de si a sua história, a sua própria história. Exato, porque há um ponto em que se compartilha com o leitor, né? Tanto a experiência de Laila e a Uva, que a gente, sobre a qual a gente conversou no passado, e que todos nós temos lembranças, né? Ida para a casa dos avós, né? Seja no interior, seja na cidade, a gente também tem uma experiência compartilhada com Laila e Pedro, né? E do ressignificar o interior da nossa casa, né? O ressignificar o quão especial pode ser encontrar atividades prazerosas, momentos prazerosos. E quantos bebês nasceram nesta época, né? Quantas crianças ganharam irmãozinho nesta época, né? Isso, e que podem se conectar e resgatar, fazer um resgate de sua própria história, lembranças ou o momento atual agora, né? Sim, então... muito. Eu acho que isso é um ponto bem forte, assim, das duas obras quadrilíngues, né? Como também, tanto as crianças, mas criança, adolescente, os adultos, né? Adultos, inclusive, né? Avós, e que leem e acabam dando esse retorno, assim, do quanto aquilo mexeu, sabe? E resgatou memórias. Isso que é legal, assim. Né? Quem não teve um parreirelzinho no jardim, até que, né, na cidade, quem não tem, né? Que for da origem italiana ou alguma coisa, né, tem o seu parreirelzinho. Se tiver um pedacinho de terra ali, vai botar o seu parreirelzinho, né? Então, e o Pedro, né, o é irmãozinho, o é primo, né, que está na nossa volta, o vizinho, enfim, né? Quantas vezes nós não ficamos na janela, né, Emerson, como a Laila aparece na janela imaginando e lembrando das suas amigas, das professoras, da sua... do que fazia antes da pandemia, né? Eu também fico imaginando o Pedro daqui a uns anos lendo o livro, né? E muitas crianças nessa situação que ainda não sabem ler ou que são muito pequenas, olhando esse livro. Então, eu acho que é um registro histórico. Podemos considerar como um registro de uma época, né? Que pode ser sempre visto, né? Vai ser sempre relembrado por muitos e muitos anos. Passou aquela época e a gente tem a Laila e o Pedro, né? Para comprovar isso e como aconteceu, né? Como as coisas se aconteceram naquela época. Que a gente fala agora, né? Mas eu estou pensando daqui a muitos anos o Pedro. Ai, que bom! Já saiu da pandemia, Emerson. Que ótimo! Claro. Vou querer conversar com o Pedro depois. O Pedro já com nenhum ano
e ele é apaixonado pela Laila e o Pedro. Eu tenho fotografias assim dele, e também tenho notícias assim do quanto ele adora. E começa a folhear, e tu olha a fisionomia dele assim em vídeo, né? Que a gente fica, né? E ele tá ali assim, todo encantado, porque as imagens são belíssimas, coloridas, e te levam para um ambiente muito gostoso, assim, né? Claro que sim, claro que sim. O livro proporciona esses momentos, tanto para o Pedro como para as crianças leitoras, né? Sejam elas alfabetizadas ou não, junto com os pais ou não. É um momento muito bacana de aconchego, né? E para as crianças maiorzinhas também a questão das línguas é algo bem importante, né? Como a Berenice pontuou, porque chama atenção, né? Ver a mesma história em outras línguas, né? Eu tenho essa experiência com a minha filha, da leitura da Laila com a minha filha, né? Ela ficou encantada, tentou ler nas 4 línguas, né? A minha filha é bilíngue, então ela leu em português e espanhol, depois quis tentar em italiano e inglês, foi muito divertido, né? Também, além da história, né, que encantou, teve essa parte que acaba sendo muito lúdica, né? E que enriquece ainda mais a obra, né? E eu acho que é isso, né? A gente acaba deixando uma herança, um legado, né? E uma mensagem, né? De esperança neste momento, né? Então, acho que é uma obra que merecia nascer, né? Que merecia, a Laila tinha que ter essa continuação, né? Eu fico me perguntando, né, se vai ter um terceiro. Né? Não digo um segundo irmãozinho para Laila, né? Mas quem sabe? Uma outra. Né? Mas uma outra história, né? Pois é, interessante, né? Eu acho que a gente sempre pensa, né, em trilogia, né? 2 livros, né? Talvez não, terceiro, sim. Eu acho que talvez esteja sendo gestado já, né? E eu não sei. Quem sabe? Porque as coisas vão surgindo né? E vai compondo, né? É junto com a realidade, mas também com a ficção, com a história. E aquilo, quando tu vê, tá pronto, como a Berenice falou, né? Realmente, a história veio na cabeça e ela tinha que ser daquele jeito, né? Eu acho que tem uma imagem que a Laila está na janela, né? Olhando o horizonte, de repente pode ser a continuação do próximo já, ela olhando a nova etapa da vida. E eu acho bacana do livro a abordagem de vários temas, tá? O home office, a integração de algumas atividades que de repente a criança não estava inserida e aí ela está presenciando. Né? Tem uma situação que elas estão na cozinha, está aprendendo a fazer uma polenta, né? Então tem várias situações ali que talvez normalmente ela esteja na escola, mas ela está presenciando dentro de casa. Então tem muita coisa que enriquece dentro. Se a gente for ver os pontos positivos de estar todo mundo aglutinado, né? A família se conhecendo mais. Eu estou aglutinada aqui, por exemplo, agora. Então. Não tem, às vezes, é inevitável. Nem que tu falasse. Mas faz parte. Faz parte. parte. Eu acho que é isso. É a história, justamente, né? A história que a gente tá compondo, tá escrevendo nessa caminhada, né? E os animais são muito mais próximos da gente também. E como a Laila, quanta coisa a gente precisou aprender nessa pandemia. Né? Eu acho que também concordo, Emerson, né? Quantas coisas as crianças não puderam aprender junto com os seus pais? Ou ter né? Tá mais próximo ali, né? Que as pessoas, né? Os pais geralmente saíam para trabalhar, enfim, tinha toda a função, né? E nesse momento é um momento também de resgate, né, da cultura, seja ela italiana, seja ela, né, não importa, o importante é resgate da nossa cultura, das nossas vivências,
né? Principalmente que envolve assim, lembranças emocionais e coisas que nos constituem como sujeito também, né? São essas heranças também, né? Que nos fazem. Sim. Que a gente se faz também com o outro, né? Principalmente, né? Então, seja ele o contato presencial ou virtual, está acontecendo o contato, né? Está acontecendo uma troca, né? A todo momento, assim. Renata, Andréia, eu vi que tem Renata, tem um monte de gente aqui no chat que eu acho que eles vão gostar da gente dar mencionar o nome deles aqui. Posso? Vamos lá, claro! Eu vou começar aqui, ó. A Renata Dalbó, boa noite, parabéns, Eliane, e a todos os envolvidos no livro da Laila. A Maria Helena Menin Tonello, parabéns, sucesso. A Cíntia Tosta, parabéns, Eliane. Exite Tonello, parabéns. Claudiane Dalmas, parabéns. Wilson Ferneda, parabéns, Eliane, sucesso. Margarete Signor, Jorge Signor, lá da minha terra também, parabéns. Dolores Verzelete Ribeiro, parabéns. Maria Estivanin, meus parabéns. O Francis Menin, também, parabéns, muito sucesso. Cleusa Gelaim, parabéns, Eliane. Obrigada, gente. Olha só, nos acompanhando. Que coisa boa. A Marilene Ruff, parabéns, Emerson. Adorei a tua ilustração. A Rosane Dariva, uma amiga lá de fora também, parabéns, Eliane. A Marilene de novo, parabéns, Eliane Tonello, sucesso. A Nina Fernandes, do Rio de Janeiro, olha só, muito bom. O Neida Perusso botou as palminhas, obrigada. Angelita Dariva Ferneda, parabéns e sucesso. Olha quanta gente nos acompanhando. Quanta gente participou. Sim, que coisa boa. Maravilha. A Nina Fernandes falando, o jornal Posto 6 parabeniza a todos. Parabéns, Eliane. A Gebe Rio de Janeiro presente, boa noite. É isso por enquanto aqui. Nossa, agora encheu um monte. vamos dar continuidade e a gente depois retorna. A gente retorna aqui. Foi a palavra, André. Isso. Não, eu queria comentar para complementar o que tu vinhas dizendo sobre a convivência em casa, né? E o quanto a gente teve que aprender e que isso se reflete também lá, a Laila, né? Com todos os ambientes que são mostrados e o cotidiano, né? Da Laila, do irmãozinho, o quanto a gente teve que aprender a flexibilizar, né? Por exemplo, né? E o quanto o quanto essa situação de ter que ficar em casa nos ensinou a respeito do outro, né? E a valorizar também o outro. Eu tive uma situação que, lendo a Laila, eu lembrei, por exemplo, esses tempos, a minha filha me disse assim, nossa, mãe, como tu trabalha? Eu disse, sim, minha filha, eu trabalho a mesma coisa de sempre, só que antes, estando no colégio, não tinha como ver a mãe trabalhando, né? Então, eu achei muito positivo, porque apesar de a gente ter que ajeitar as rotinas todos dentro de casa, que às vezes pode ser um pouco mais difícil, é legal, né? Essa parte da aprendizagem de um com o outro, de como é a vida de cada um, né? Mesmo online, mesmo que seja diferente, e o quanto a gente pode aprender a valorizar, né? O outro, convivendo mais e vendo o outro em outras atividades que não são necessariamente familiares, mas que agora têm que ser desempenhadas dentro de casa, né? E é muito legal porque é o outro ponto de contato. Esse tipo de experiência não é só minha, eu tenho certeza de que muitas pessoas também vivem isso e vão encontrar isso no livro, né? Esse compartilhar ambientes e o quão bom pode ser, né? Porque também tem que encontrar alegria em tudo isso, né? É aí que a gente se mantém bem para passar esta fase, né?
com a luz de um girassol, assim, né? Mas né? Acho que trabalhar em casa dá trabalho, né? Porque tu trouxe outras demandas para dentro de casa. Claro. E como vocês puderam ver, minha filha passando aqui direto, né? Mas de vez em quando eu chamo ela para dar um pitaco, para dar uma sugestão. Então, embora o processo criativo, a gente, se cortar, tu tem que começar tudo de novo, mas tu tem que ter essa paciência, tem que saber, saber jogar. Então, a situação que a gente está vivendo agora é um desafio, né? Para a gente evoluir como pessoa. Saber aceitar o que o outro está vivendo. Se o outro não está num bom dia, fica no quarto lá. Tem outros ambientes, né? Vai para a cozinha, cozinhar. Né? Mas tu está vivenciando isso, é um verdadeiro desafio. Né? Tu tem as cobranças do chefe, né? Que te ligando, ou te vendo tu trabalhar, né? E tu tem a cobrança da tua filha, e aí tu tem assuntos que tu tem lidado do lar, no relacionamento com a esposa, marido, né? Então, é uma coisa que tu tem que ter uma habilidade, e isso vai ficar, entendeu? Eu acho que o home office é uma das coisas que é uma tendência, até uma realidade, né? Mas a gente se adaptar a isso, o ser humano se adapta, né? Muito e ao mesmo tempo, Emerson, toda essa situação que às vezes que a gente tem que aprender a como, digamos, encaixar tudo isso para que fique harmonioso no nosso cotidiano, é muito bom a gente poder se ocupar mais de todas essas coisas, né? De poder cuidar mais dos filhos, poder cuidar mais da casa, poder estar mais, né? E essa foi uma das coisas que me trouxe a leitura da Laila e Pedro, né? Todos o quão aconchegante pode ser tudo isso junto, misturado, né? Como pode ser bom também a gente poder estar mais, né? Mesmo que isso nos dê mais trabalho, né? E o que eu senti é a ligação da Laila e a Uva com Laila e Pedro. Tá? Sem dúvida. Claro. Então, é um resgate, e depois tu tem um mundo atual que tu tá vivendo, né? Então são lembranças que depois, como eu falei antes, vão virar lembranças, né? Lá adiante. Né? Então eu acho que são bem, bem unidas. Foi muito feliz a Eliane em continuar, em seguir, e não deixar o tempo passar, lançar agora, entendeu? Dentro da pandemia mesmo. Tá? Por aí. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Porque esse registro histórico, eu acho assim que fora toda a afetividade de todo o conteúdo importantíssimo, maravilhoso, mas esse registro histórico é um dos pontos altos. Eu concordo com o Emerson, a André também já se referiu a isso. É muito importante, muito interessante, todas as etapas, todos os cuidados, a vacina. Eu acho assim que vai ficar na lembrança mesmo daqui a uns tempos, sem dúvida. E também, assim, alguns detalhes, né? Eu vi a foto do Pedro Henrique com a camiseta dos Beatles. E o Emerson reproduziu uma das ilustrações. Eu achei maravilhoso. Sim, e tem uma coisa, poderia ser um livro. Bom gosto musical, né? Já cedo, brilhante. Exato. E vamos falar de verossimilhança. Poderia ser uma história de uma menina no passado, né? Mas é uma menina de agora. Sim. Qual é a realidade de um personagem 2021? Exatamente. Não, maravilhoso, é isso aí. Ficaria totalmente fora de contexto, mesmo ficção, se não teria nenhum compromisso com a verossimilhança se não fosse sendo uma menina que está vivendo 2021, se não estivesse vivendo esta situação. Não, sem dúvida. E mais por ser uma situação planetária. Não tem nem como colocar Laila em outro lugar, vão estar todos na mesma situação, né? Não tem como nem ambientar em outro lugar, né? Então é muito importante desse lado pensando no texto literário, né? E no personagem. Eliane, desculpa, acho que eu te interrompi.
Não, eu estava aqui me ensaiando, né? Sim, o Emerson, ele sempre recebe Essa vez ele recebeu umas fotos, né, Emerson? Eu fui compartilhando fotos do Pedro, foi toda uma construção, assim, baseada na realidade, de coisas que ele estava fazendo, né? E até, inclusive, como você falou, né, Emerson, que a Laila sou eu em miniatura, né? Aí um dia ele manda a imagem, né, que ele faz assim, e aí eu disse, Emerson, opa, aqui, a minha manchinha é do lado esquerdo, não é do lado direito. Tem que dar continuidade, né? Não pode mudar. Tem que dar continuidade. E aí a gente riu, né? Eu estava no espelho essa imagem. Estava no espelho. Isso aí espelhado. Na vida online tudo fica meio espelhado, né? Mas teve uma citação também, né? Além dessas citações assim, baseado em fatos reais, né? Assim do Neto, do Pedro, dele estar ensaiando as primeiras sílabas, né? Enfim, que vocês vão depois poder acompanhar. Teve algo muito interessante, né, Emerson? Quando você desenha os avós, né? Dá mais ênfase aos avós, que muito parecido com os meus sogros, né? Isso, o Emerson não tinha acesso assim a essa imagem, e quando a gente olhou assim, nossa, como está parecido com o meu sogro, principalmente o meu sogro, assim, né? Que é o avô que recebe, enfim, as mensagens pelo celular, enfim, que mostra. Então, como as coisas, como os inconscientes também nossos, né, Emerson? Uma sintonia, uma afinidade. Conectados. E tem uma coisa que eu achei interessante também, é que foi assim, a expressão, né, ilustrativa dos avós, sem ser de cabelo branco e aqueles velhinhos, como são os avós de hoje, mais moços, ou mesmo que tenham idade, né? A nossa geração de avós é uma geração diferente do que foi a outra, né? Então eu achei muito interessante isso também, sem estereótipo daqueles avós sempre velhinhos, que isso me irrita um pouco, né? A representação dos avós mais moços, entre aspas. Achei maravilhoso isso, Emerson. Eu acho que esse estereótipo tem um pouco a ver também, Berenice, não sei se tu concordas, com a atitude, né? Antigamente a minha avó me conta que a avó dela, sendo muito jovem, uma mulher de talvez, digamos, 60 anos, ela se vestia e vivia como uma pessoa muito mais velha. Eles não eram joviais. Exato. E hoje em dia as pessoas estão, né, vivendo de uma forma mais leve, mais jovial, curtindo muito mais a vida, né? Então não tem por que isso. Então está se quebrando esse estereótipo. Isso, eu né? acho que o Emerson quebrou isso. Não, eu acho que nós estamos vivendo uma transição também, né? Todos nós, né? Em todas as gerações. Novas tecnologias, tá? Isso. E também nós temos uma qualidade de vida melhor, nós temos acesso, né? Claro. A ciência, ela vem avançando, né? E eu acho que a gente tem que colocar isso dentro do... Isso aí. De uma realidade, né? E os avós recebendo a foto pelo celular. Desculpa, Berenice. Isso, perfeito. Eu acho que é por aí também. A verossimilhança está nisso também. São avós de hoje. Isso. Isso foi isso que eu quis dizer. Isso. Como eu, por exemplo, que sou uma avó que trabalha aos 70 anos. Na outra geração, as mulheres de 70 anos eram velhas, com aspas, né? Então, é exatamente isso que eu quis dizer. Se a gente for voltar mais no tempo, tem jornais que uma velhinha de 44 anos foi atropelada. Ai, gente, eu tenho 44, que isso? Mas um jornal de 1900 e... na década de 50,
45 anos já estava quase aposentado, exato. Não, é isso aí. É que quem não tem essa idade, Andréia, não sabe disso. Mas o Emerson tem toda a razão, é isso aí mesmo. Mas né? Hoje a ideia dela está aqui dentro da gente. Claro. Exato. Eu não me imagino aposentado, assim, digamos, parou. Vai olhar o pôr do sol, só. Não, a gente tem que estar ativo, a gente tem que estar produzindo de alguma forma. Nem seja cuidando dos netos, né? Lá tá junto, tá ensinando os netos, passando conhecimento que eu julgo assim, ó, o pai e a mãe da gente, elas têm a nossa história. Nós somos história do nosso pai. Então, quando um pai se vai, uma mãe, metade da nossa história se foi. Ele sabe contar a nossa história melhor do que a gente mesmo. Ele tem mais informações desde o nosso nascimento, né? Eu penso assim. Bonito isso. Muito bonito. Fiquei pensando. Eu imaginei isso quando eu perdi meu pai, uns anos depois. Ele sabia muito da minha história, né? E foi com ele. Coisas que eu nem, de repente, nem imagino que ele saiba. Eu acho que é por aí. E agora, né? O momento que a gente está vivendo, assim, também vai ser parte da nossa história. Né? Não tem como não ser. Certamente. Quantas gerações, talvez, vai precisar para muitas pessoas elaborarem todo esse processo que nós estamos vivendo? Exato. Então, como também os nossos antepassados também, né? Teve situações que até passaram hoje... por pandemias, exatamente, Eliane, isso aí. E nós não sabemos, ou pelo menos eu não sei, o que nós temos hoje na nossa cultura atual, eu estou falando bem de forma muito geral, que é herança dessas situações de epidemia ou de pandemia, e nós estamos lançando bases, talvez sem saber do que. O que será que vai passar e o que será que vai ficar, né? Como essas crianças será que vão ficar marcadas nesta pandemia, né? Como a nossa cultura vai se modificar e o que vai se perpetuar na nossa cultura daqui para frente, fruto desta situação, né? E eu acho que a arte que sempre acaba, seja ela qual for, né? E a literatura junto, claro, dentro do conceito de arte, eu estou falando de maneira ampla, retrata este momento, né? Então, ela nunca vai estar desvinculada, né? Não tem como desvincular. Né? E talvez, voltando para estes registros históricos e artísticos, a gente, num futuro, possa encontrar respostas, talvez para algum comportamento, para alguma cultura, até talvez para alguma expressão idiomática que surja agora e que continue sendo usada depois, a gente não sabe. Eu espero, é um momento rico também. Nesse sentido. Eu espero que no futuro as pessoas não acreditem que aconteceu isso. Entendeu? Espero que nem foi. A gente está passando por tanto trabalho, Emerson. É bom que elas acreditem. Não, porque... eu já não entendi bem. Há uns 20 anos atrás, se nós escrevêssemos essa história de hoje, a pessoa não acreditaria, seria uma ficção, entendeu? Ficção. Assim como a gripe espanhola, para nós a gente não sentiu isso, né? Nós sabemos através de dados históricos, mas a gente imagina, né? Quando a gente está passando pela experiência. Né? Agora nós estamos sentindo. As pessoas, quando lerem, elas vão saber que existiu. Isso. Talvez saiamos deste período mais empáticos, né? Compreendendo melhor pessoas que estejam em situações difíceis, sejam elas quais forem, né? Enfim, eu acho que... Bem... A gente podia... Quando eu falei assim, só deixa, de repente as pessoas podem ou não entender, que no futuro as pessoas que não tenha nunca mais isso, né? Mais essa pandemia, que as pessoas entendi, que passe que fique muito saudáveis, estão bem e que aconteceu isso mesmo lá em 2020, 2021, aconteceu. Não, entendemos, Emerson entendemos. Nesse sentido, tomara que não acreditem. Porque a lembrança vai ficar e nós vamos
carregar, nós vamos passar para nossos netos, para nossos Isso, registros netos, históricos. registros históricos, e o quanto isso também é importante, a elaboração desse processo todo. Isso é muito importante. É muito importante. Como nós, hoje, vamos buscar nos livros históricos, enfim, as histórias que começam a fazer sentido na nossa história. Eu acho que isso que também está se falando, né? Do quanto é importante desses registros nessa época, né? E tudo que está se produzindo agora em arte, eu acho que a arte mais do que nunca nos salva, né? Eu repito o que eu disse lá no início. Então, salva quem produz a arte, quem faz, porque a gente sabe o quão prazeroso e o quanto a gente pode se desligar um pouquinho, às vezes, da realidade, quando a gente está criando, e o quanto a gente pode ajudar o outro que está apreciando a nossa obra a também, né, ter um momento de parênteses, ou ter um momento de experiência estética, né, que pode ser extremamente agradável, né, então, nos salva a todos, né? Nos salva a todos. André, eu posso pegar mais um tempinho para falar? Vamos sim, acho que sim. Que o pessoal está nos acompanhando aqui, eu acho que eles vão gostar. Claro. É que essa parte eu não tenho como manejar, Eliane, fica contigo. Isso. Então, aqui, ó, Leonardo Signor, parabéns. Angelita Dario Vaceneira, parabéns, sucesso. Maria José Silveira, parabéns, sucesso sempre. A Gebianas. A Jo Portugal Ramos também, parabéns, sucesso. A Neuza Albarello, parabéns. A Neuza Albarello de Goiânia, olha só, que maravilha. A Tássia Gelaim, boa noite, é lá de Sarandi, no norte do estado. Ana Maria da Silva, parabéns. Eliane de Rocco Piazza, é lá do Mato Grosso, é uma amiga também, mas que está no Mato Grosso. A Tássia Gelaim de novo, olha só. Muito bem, obrigada a todos que estão nos acompanhando, é um prazer enorme. A gente até brincou que ainda a gente está sentindo, mesmo virtual, lançando o 5º livro, ainda a gente sente aquela emoção, aquela ansiedade de estar, né, apresentando o filho, né, a obra, o filho para o mundo. Então, que bom, né? Que bom isso, assim, que nos fortalece, e que bom que a gente sente isso, assim, porque realmente é parir, né? O livro é como se a gente fosse parir um filho. Né? É vida, né? É vida, mostrar as nossas obras para o mundo. A gente precisa ter coragem, né? E a gente é corajoso, assim. Eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo, né? Que não adianta deixar os nossos escritos nas gavetas, né? Por que não passar a nossa história, um pouquinho da nossa história, ou as histórias que a gente cria para as outras pessoas e poder fazer um bem, assim, ajudar as outras pessoas a refletirem, a pensarem sobre suas vidas, né? Até podendo pensar, né, da Laila e o Pedro ali, o quanto também a gente se pergunta assim, como é que eu nasci, como é que foi, né? Quando eu nasci, enfim, isso acho que vai surgir e às vezes nos pega de surpresa, né? Enfim, mas porque a gente não para pensar essas coisas que são, né, assim, tão básicas, tão importantes para a vida, não só da criança, mas da nossa vida, né? Do nosso entendimento como pessoa nesse mundo, enfim, né? Então, é uma obra que eu acho que vem mexer algumas coisas também, né? Vem nos apontar algumas coisas e aliviar um pouco, né, Emerson, com essa capa, com essa história, com esse girassol. É uma mensagem de esperança, né?
de Sem otimismo. dúvida. Né? São páginas alegres, do início ao fim. E o Emerson sempre dá muito bem, assim, conta dos meus rabiscos, né, Emerson? Não, eu acho que para mim é um privilégio, né? Porque o escritor já vem com as dicas aí, não é aquela te vira aí, né? Eu gosto de construir isso, de fazer essa parceria, de trocar ideia. Aí ela me manda, toca a peteca de lá, eu devolvo a peteca, e aí a gente vai. A da carta, né? Comentou no início, né? Ela, desde o início, ela tinha comentado a carta. Não, né? E como é que a gente vai colocar a carta dentro do... Seria a cena da carta? Será que tem espaço para colocar a carta? Tem, sim, vamos colocar essa carta. Em algum lugar a gente vai... Vamos sentir onde é que é. Ah, legal. Aqui, ó. Aqui. A carta... Essa parte aqui. Ele é cartinha. Tá bem ali. Então, a carta é um momento de reflexão, de tu ler, de tu sentir, e aí encontrei ali o espaço da carta da vovó, né? Sim. Vamos. E é isso que é legal, a gente conhecendo a Eliane, né? E te conhecendo, Emerson, a gente vê, na hora que a gente abre o livro, o trabalho em conjunto, né? Não é algo aleatório, texto e imagens, não é só a tua interpretação, né? Tem ali a ilustração do que está sendo dito e a ilustração do momento e do momento da autora também, né? Então, isso aqui é legal, e isso faz do livro um livro que se conecta tanto com os leitores, porque é uma experiência também, tem a ficção, mas tem a experiência muito pessoal que todos nós temos, né? Sim. Então, Com certeza. Todos fazemos esse resgate de que a Eliane falou. Emerson, Oi? queria dizer alguma coisa, eu acho que na hora... Foi um entrosamento muito legal e ilustrando as histórias a gente sempre se vê, né? A Laila no home office estudando, minha filha estudando aqui também. Então tem muita coisa que tu tá vendo. É verdade. O nosso trabalho também, né? Eu estou atendendo, sou psicóloga, estou atendendo desde o ano passado, né? Desde março do ano passado, tudo online. Aí descobrimos também que um dos lugares melhor para ter criação é na cozinha. Cozinhando. Também. Vem muitas ideias. Também saiu um vídeo também, né? Um filme que nós fizemos, né? Isso. Do livro também, foi muito legal, é uma outra dimensão, né? Demos movimento a Laila. Né? Ficou muito bonito o vídeo. Tem no Facebook, né? Da Eliane, no YouTube também, né? No site também. E Eliane, fala um pouquinho de como é possível adquirir o livro, como é que ele está disponível e onde? Ok. Então, falando do nosso trabalho todo online, né? As redes, enfim. Né? Ele está disponível, o e-book está disponível na plataforma da Amazon. Né? Estamos organizando também para ter ele impresso na plataforma da Amazon. Pode ser comigo, ali pelo Facebook, pelo Messenger. Eu tenho um site também, elianetonello.com.br. Também ali tem a forma que pode adquirir. Aí muitos já estão comprando a Laila e a Uva, que não haviam comprado, querem a duplinha, né? Fazer essa troca e a continuação da história. Então, assim, pelo meu celular também, quem me conhece, né? Pode me mandar mensagem, pode me mandar e-mail também, Eliane Tonello, com eliane.tonello, Tonello com um L só, @gmail.com. E aí a gente, né, pode conversar. As livrarias ainda não, né? Algumas estão abertas, outras estão fechadas. Então, desde o ano passado, eu estou fazendo... a venda acontece, enfim, através das redes sociais. Né? Está indo para todo o Brasil. Então, vai pelo correio, né? Enfim.
Então, estamos disponíveis aí para quem desejar conhecer a Laila e o Pedro, tá? Tá lançada aí para o mundo, né? Porque como é quadrilíngue, né? Português, italiano, espanhol e inglês, ela pode circular para vários países, né? Enfim. Muito bem. Muito bem, Eliane. Eu gostaria de abrir, então, para, de repente, últimos comentários, se alguém gostaria de finalizar. Eu acho que já podemos ir terminando, né, Eliane? Sim, o que tu achas? Sim. Podemos, sim. Não sei se há alguém que está nos assistindo através do Facebook gostaria de fazer alguma pergunta, também pode fazer algum comentário. Senão a gente pode ir tudo para o final, sim. Eu tenho aqui mais a Nelly Fonseca, parabéns. A Helena Roloff, parabéns, Helena Tonello, aqui de comentários. Tem várias pessoas que curtiram, tem coraçõezinhos. E se alguém tiver alguma questão, né? Quiser fazer algum questionamento, algum comentário, pode colocar aí que a gente traz aqui para a roda. Não tem ninguém, então, aqui. Vamos finalizando, então? Vamos. Então, sim. Eu gostaria muito de agradecer. Não vou agradecer ainda, vou passar primeiro a palavra a vocês. E depois, no final, eu deixo as minhas palavras. Berenice, tu gostaria de dizer alguma coisa agora no final, para a gente poder terminar este momento? Olha, eu acho assim que foi bem analisado, né, bem colocado, todo mundo falou bastante. Acho que não, acho que está tudo dito, né? O Emerson falou super bem, tu também. Obrigado. Eu dei meu recado, a Eliane falou super. Não sei, é só dar boa noite mesmo e agradecer tanto vocês todos, a Eliane, né, a autora, principalmente, e a todos que estão aí pelo chat, que se diz, né? Que a gente não vê, né? Que é meio estranho, mas que a Eliane trouxe através de algumas leituras, a gente ficou sabendo. É isso. Boa noite para todos e um agradecimento. Obrigada, Berenice. Emerson, as tuas palavras. Eu gostaria de agradecer a todos que estão nos vendo pelo Face, né? Um abraço a todos. Obrigado pelos elogios, né? De coração. Gostaria de agradecer a Eliane mais uma vez essa parceria de dividir Nós tivemos esse encontro para dividir essa obra, que é muito legal. Né? Obrigado por deixar ilustrar o teu livro, a tua história. E agradeço a Andréa também por mediar muito bem, de novo. Obrigada. E a Berenice, pelas tuas palavras, elogio, muito obrigado. Só tem que agradecer, gratidão. Vamos agradecer. Gratidão. Obrigada, Emerson. Eliane, nossa autora. Chegando a hora, né? Aqui, vou estar bem pertinho aqui de vocês. Que são sobe um pouquinho. Isso. Vou abrir aqui um pouquinho. Vou botar aqui também a outra aqui. Ó. A Laila e a Uva. Isso. Um pouquinho aqui, para vocês sentirem um gostinho, assim, de quero mais, né? Mas o que eu tenho para dizer, assim, também é gratidão, né? Gratidão por este momento, poder lançar mais esse livro, né? Esse livro quadrilíngue, infanto-juvenil, né? E poder estar junto com vocês, com a presença de vocês, do Emerson ser o meu parceiro, né? Nas ilustrações que de forma poética ele consegue transformar e fazer o leitor entrar na história e sentir não só o visual, mas sentir o cheiro, parece que quando a gente abre o livro assim, a gente mergulha na história e sente o que está acontecendo ali, né? Pô, muito obrigado. E Beri também, muito obrigada por estar comigo nesse momento e me acolher e
né, como você fala, dar os pitacos, alguma coisa aqui e revisar. E isso é muito bom, e isso nos fortalece, e a gente tem a certeza, né, quando passa nas mãos das pessoas como vocês, é que a gente tem a certeza do quanto uma obra pode fazer a diferença e o quanto ela está apta já para lançar para o mundo, que é o que eu estou fazendo hoje aqui, né? Então, muito obrigada por tudo, assim, né? Obrigada por meu neto que nasceu, né, durante a pandemia, meu filho, minha nora, por proporcionar esse momento dessa experiência de vó muito lindo, que é uma paixão assim que nos alegra e nos dá força para enfrentar toda essas circunstâncias que estamos passando, né? Muito obrigada, Andréa, né, pela mediação desse evento essa noite, maravilhosa, né, sempre trazendo fazendo suas pontuações e fazendo toda uma ligação, né, de uma forma tão maravilhosa, assim. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo através da plataforma do Facebook e a todos que vão nos assistir no passar da semana, no passar, né, do ano, porque né, essa filmagem acaba ficando e circulando, né, e estando no Instagram também, enfim, vai circular. Então, assim, olha só, eu não posso deixar de mencionar. Entrou uma pessoa muito especial aqui, uma amiga do coração, minha melhor amiga, assim, na época de colégio. Parabéns, Helene Tonello. A Elianinha. Ai, que amor. Escritora. Tu imaginava isso há 40 anos atrás? Ai, que amor. Ai, que lindo. Eliane, eu fico arrepiada. Fica tudo. Agora você me arrasou aqui. Né? Olha como a literatura nos conecta. Eu sempre digo isso. Eu me repito, mas eu não me importo. Olha que lindo. A literatura sempre fez parte da minha vida e eu sempre gostei muito, né? Essa é uma das amigas que ia na minha casa para ouvir os discos de vinil, das histórias dos porquinhos, daquelas na época que eram coloridos, os disquinhos eram coloridos. Tinha coleção de disquinhos. A coleção de disquinhos e havia as histórias, acompanhava com o livrinho. Uma música fantástica também. Também. A música. Isso. Nossa, maravilhoso, assim, eu tenho ainda as histórias e as músicas estão assim no meu ouvido. E essa querida amiga era uma das que a gente se reunia no sábado à tarde ou no domingo para ouvir essas histórias. E com certeza, eu acho que todos esses amigos, né, que passaram na vida e é o que nos fazem hoje ser o que a gente é, assim. É uma construção de tudo isso, sim. É uma construção. Agora está entrando mais gente, entrou mais um irmão, obrigada, meu Plínio. Sim. E era, né, o meu irmão era o que levava as novidades, porque, olha só, ele estava em Porto Alegre e aí ele levava as novidades para o interior. Então, a gente pôde acompanhar né, a evolução também, né? Enfim, desse contato com as histórias, enfim, fazem parte da gente e a gente hoje podendo também, né, inspirar outras pessoas e levar essa alegria de uma boa história. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite, muito obrigada. Obrigada da minha parte, só te agradecer, Eliane, a confiança por me deixar participar deste momento do nascimento oficial da Laila online. Mais uma vez, poder te acompanhar, né? Poder te acompanhar e acompanhar a Laila e estar aqui com os colegas Berenice e Emerson foi uma honra e foi extremamente prazeroso. Muito obrigada e obrigada a todos
que nos acompanharam e que acolheram e estão acolhendo a Laila. Muito obrigada. E... Só quero registrar que entrou mais um colega da época também, lá de onde assim, eles estão entrando. Olha só, parabéns, Eliane, sucesso. É muito bom isso, muito bom. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo carinho e pela atenção. E nos vemos nas andanças, né? Por aí. Uma boa noite, muito obrigada a todos e até mais. Ok? Obrigado. Tchau.